E olha, na decisão que anulou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, a justiça italiana afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foi parcial. No documento, a Corte Italiana de Cassação disse que a ex-parlamentar não teve o direito de ser julgada com imparcialidade no Brasil. Carla Zambelli, você deve se lembrar, teve a extradição anulada pela Justiça da Itália no dia 22 de maio e a novidade agora é que nesta sexta-feira foi divulgada pela Justiça da Itália a decisão que levou à libertação e cancelou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Nós vamos conversar sobre isso ao vivo com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Ela vai falar conosco mais sobre essa decisão. Obrigado, professora, e boa tarde. Foi surpreendente, não é uma decisão qualquer, né? Nem jurídica, nem política, mas eminentemente técnica. A Corte de Cassação italiana não considerou, não examinou se ela é inocente ou culpada, e nem considerou qualquer outro aspecto jurídico, examinou o processo. Né? E durante o processo, a Corte de Cassação italiana entendeu que o devido processo legal no Brasil, o próprio processo brasileiro não foi observado e focou na questão, como você destacou, da parcialidade. Né? Um juiz pode ser parcial pelo que ele pensa e pelo que ele já expressou que ele pensa, e pode ser parcial objetivamente, como no caso desse julgamento. A Corte considerou que havia aí uma parcialidade objetiva. Ele não era suficientemente, este juiz que julgou, Alexandre de Moraes, ele não era independente o suficiente para poder julgar, independentemente do que ele possa pensar. Então, na origem, ele está impedido porque ele, ministro do Supremo, é membro do Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, a casa dele foi objeto da invasão, então ele já é suspeito porque ele é vítima, né? E ele é vítima duplamente porque o mandado de prisão que teria sido fraudado foi contra ele. Então, na origem, duplamente ele estaria impedido, porque ele é membro do Conselho Nacional de Justiça e porque o mandado foi expedido contra ele. Então, já na origem ele não poderia. E depois, não só ele assume o julgamento, como ele conduz a investigação enquanto ministro, quer dizer, enquanto vítima, ele investiga, né, quando o Supremo Tribunal Federal nem tem essa competência, e nem teria nesse caso, e depois ele julga. Então, é como se ele tivesse sido, assim, o grande outro. Né? Ele é vítima duas vezes, ele investiga, ele é polícia, e depois ele julga. Então, a Corte considerou isso muito agressivo, porque o juiz que julga, ele tem que não só ser imparcial, mas ele tem que parecer imparcial, né? Ele tem que parecer para a sociedade que ele é independente. E nesse caso, com todo esse lastro histórico público, para nós, população no Brasil e agora para a Itália, esse juiz não tinha independência, ele não poderia ter julgado. E durante o aí a Corte vai mais a fundo, né? E durante o julgamento, justamente por ser parcial, por estar intrincado, né, como vítima, como investigador, como polícia, e como juiz que conduz o processo, ele acabou concedendo aí poucos prazos para que a defesa de Zambelli se manifestasse, prazos curtos, não permitiu produção de certas provas, ou seja, encolheu o princípio do contraditório, né? E encolheu o princípio da ampla defesa. Então, vejam, a Corte nem precisou examinar se ela é inocente, se é culpada, nem se o Supremo julgou bem ou mal, nem entrou no mérito. Ele ficou apenas nas questões técnicas, e essas questões técnicas processuais são a nossa garantia num regime democrático contra as garras pesadas do Estado. Então, o que nos garante, enquanto indivíduos, contra um Estado, né, até mesmo um Estado voraz, são as garantias processuais constitucionais, e quando essas são retiradas do indivíduo, isso é muito grave. E foi, pela perspectiva da Corte de Cassação italiana, com base na Convenção Europeia de Direitos do Homem, considerou tudo isso muito agressivo. Isso é a perspectiva da ampla defesa e do contraditório. Então, foi uma decisão técnica, mas muito importante. E eu digo, claro, nós estamos examinando o caso de Carla Zambelli, mas chama atenção para o mundo todo o fato de que uma corte, como a Corte italiana, diz para o mundo que o processo, ou um certo processo no Brasil, foi conduzido de forma indevida e violando os direitos processuais fundamentais da pessoa. Então, é muito mais do que uma análise do caso Carla Zambelli, independentemente do partido ou da posição política que tenhamos, é uma questão muito mais sensível para o Brasil. Né, professor? E não foi o primeiro caso em que as decisões do Supremo Tribunal Federal, nessas investigações todas que envolvem liberdade de expressão, supostos ataques à democracia, foram vistas no exterior
com estranheza, ou em que o STF sofreu uma espécie de puxão de orelha de reprimenda, né? A gente já tinha tido casos na Argentina, por exemplo, para onde se refugiaram muitos dos réus do 8 de janeiro, na Espanha, no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, teve na Polônia também um outro caso, que eu não estou me lembrado quem foi o personagem, mas também um influenciador do campo bolsonarista que acabou indo para lá e que também lá teve uma decisão favorável da Justiça. Nos Estados Unidos, muita dificuldade do governo brasileiro para conseguir reaver o ex-deputado Alexandre Ramagem, que foi condenado no caso da tentativa de golpe e foi para lá. Enfim, parece que mundo afora há um movimento, né, doutora Maristela, e queria ouvi-la sobre isso e por quê, de rejeição ou de reprovação, do ponto de vista jurídico, uma discordância dos métodos do STF, né, professora? Sim, se não, digamos, macula definitivamente, né, a nossa tradição do nosso Poder Judiciário, cujas decisões sempre foram citadas, não é, em casos examinados no exterior por juristas estrangeiros. A gente sempre teve um histórico bom, né, até ótimo. Então, esse histórico não vai ser derrubado assim de hoje para amanhã, mas há, sim, como você disse, um tensionamento. Há, sim, uma sensibilização nos últimos tempos, por conta de todos esses casos que você se referiu, e agora esse especificamente de Carla Zambelli. Há uma sensibilização no que diz respeito à tradição brasileira, no que diz respeito especificamente ao Poder Judiciário. Isso é muito importante que a gente tenha presente. E não se trata, como eu volto a dizer, do caso só de Carla Zambelli, mas ele tem efeitos, porque as decisões do Judiciário, sobretudo da Suprema Corte, são importantíssimas para a atração de investimentos, não é? Para a mobilização das empresas transnacionais, se vêm para o Brasil, se não vêm, se investem, se não investem. Então, há efeitos aí na perspectiva internacional global, que não são uma questão específica. É muito ruim quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil e diz, puxa, mas garantias fundamentais não são observadas, não é? Vamos procurar outro país onde a gente possa ter certeza do que vai sair do Poder Judiciário. Então, é muito preocupante sobre vários aspectos, não é? E quando a gente examina aí o caso da ex-deputada, bom, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa sujeita a ter uma situação processual desrespeitada em qualquer caso. Então, é muito, muito grave quando acontece com alguém que está sob o holofote, né? É o que não poderia acontecer conosco, que somos menores e que estamos aqui até, de uma certa forma, desprotegidos. Então, é muito significativo e, como você disse, foi um puxão de orelha, muito importante, né? Veja que a Corte de Cassação, ela decide dessa forma, mesmo havendo um acordo de extradição, que é um acordo de cooperação. Então, quando a Corte de Cassação interrompe a cooperação, quando eles não vão cooperar com o Brasil, cooperar mandando para aí um prisioneiro que vocês aguardam, alguém que foi condenado, e vocês aguardam para cumprir a pena e prestar conta perante o Estado brasileiro. A Corte diz, não vamos cooperar com todo o risco que vem da não cooperação, porque esse caso é um caso que a Itália não vai ser copartícipe, né? Não vamos aqui entender que alguém possa ser condenado tendo os seus princípios constitucionais e processuais violados, né? A ampla defesa, o contraditório, o juiz não era suficientemente imparcial, ele era parcial, né? Ele não se apresentou com imparcialidade. Então, esses são princípios que a Corte está dizendo italiana aqui não vamos aceitar.